Eu quero me separar. Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Tenho que entregar os documentos do divórcio pro meu advogado na semana que vem. Estou aqui a esperar da tua presença, não sairei. Não sei o que fazes agora, mas sei o que queres de mim. Um novo tempo chegará, um tempo melhor, eu sei, viverei, mais arrependido e maduro serei, se me der a bênção da tua voz. Como eu falei, a reviravolta já se inicia. Já se inicia, né? O mal começa a perder. Vou botar na tela aí a Bíblia, pra vocês acompanharem. Porque lá embaixo, versículo 13, quando Ramã conta à esposa, né, aqui ó, versículo 13, contou à esposa e os amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. O Espírito Santo aqui, ele mostra que quem é de Deus, quem pertence ao povo de Deus e quem tem Deus como seu pastor, nunca, jamais vai perder uma batalha. Então o que acontece que a gente perde as batalhas? É porque a gente não está em Deus. Então por que a gente perde uma batalha? Porque a gente não está em Deus. Vocês ouviram aí um trecho desta mensagem que eu estarei trazendo para vocês hoje? Eu sou o Leandro Barros e venho trazer uma revelação tremenda através da vida de Mordecai e da rainha Esther. Uma revelação onde você não vai ouvir falar sobre o nome de Deus, porque o povo estava ali ainda com os restícios do cativeiro, não conheciam Deus profundamente, então Deus não é citado no livro de Esther. Também ninguém levanta um clamor para Deus para livrá-los, mas nós vamos ver a mão de Deus a todo tempo, dando livramento. E o assunto principal da mensagem: mudando o mal em bem no último momento. Então, não fica de fora, não saia dessa mensagem. Vai até o final. O final é surpreendente. Eu digo para você, o final da mensagem é surpreendente para você que está esperando uma reviravolta na restauração do seu casamento. Esse áudio, ele foi das aulas que eu dou acerca de relacionamento. E eu achei tão pertinente
achei tão propício para o canal que eu decidi transformar isso numa mensagem para vocês. Mas antes eu peço para você deixar o teu like, deixa teu like aí, deixa também a sua inscrição, você que não foi inscrito. Esse canal é um canal que vai ajudar você a passar pela restauração do seu casamento através da palavra de Deus. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações e, por favor, compartilhe essa mensagem com alguém. E aproveita, vem estudar comigo. Isso, eu dou um estudo toda semana, 2 vezes por semana, na parte da noite e na parte da manhã. Para você que está sofrendo, não sabe o que fazer, eu dou um estudo sobre como você passar aí por esse deserto tão doloroso. Só você vir aqui embaixo e procurar o telefone da Missionária N. Faz ali a sua inscrição e vem estudar comigo. Amém? Então vamos para a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: ainda não acabou. O diabo destruiu seu casamento. Deus destruirá as obras do diabo. É isso mesmo que você ouviu. Fica nessa mensagem que em cada palavra, em cada versículo que eu ler, você vai entender como Deus destrói todas as obras do diabo na sua vida. Como que Deus vai aniquilar toda a legalidade, todo o mal que entrou e destruiu a sua família. Fica comigo, aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Aproveita também, deixa uma oferta para o Projeto Nordeste. Eu estou para lançar aí uma assinatura do canal Tô Lutando por Você. Nessa assinatura, aqueles que assinarem o canal terão mentorias comigo, terão ali mensagens que serão exclusivas para os assinantes, e os recursos dessa assinatura não é para enriquecimento nem nada disso. É uma forma que Deus me deu, uma estratégia que Deus me deu para que eu possa arrecadar fundos para o Projeto Nordeste. Então aguardem, logo em breve. Sem mais delongas, vamos para a mensagem de Deus. Vamos abrir a palavra no livro de Esther, capítulo de número 6, versículo, partido 1, que vai dizer assim: naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. As partes que leram contavam como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Ramã, havia mandado para construir.
Agora vamos para o versículo 10. Então o rei disse a Ramã: vá depressa e pegue as roupas, o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Ramã foi, pegou as roupas, o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois, levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e diz em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Ramã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram Ramã imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Como eu falei, a reviravolta já se inicia. Né? O mal começa a perder. Vou botar na tela aí a Bíblia, para vocês acompanharem. Porque lá embaixo, versículo 13, quando Ramã conta à esposa, né, aqui ó, versículo 13, contou à esposa e os amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. O Espírito Santo aqui, ele mostra que quem é de Deus, quem pertence ao povo de Deus e quem tem Deus como seu pastor, nunca, jamais vai perder uma batalha. Então, o que acontece que a gente perde as batalhas? É porque a gente não está em Deus. As nossas lutas, as nossas guerras, a gente começa a bolar, imaginar: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você só tem derrota. Mas quando você entrega mesmo na mão de Deus, o que é entregar? É botar lá e esquecer. Porque Deus, ele tem o tempo dele trabalhar, tem o jeito dele trabalhar. E na maioria das vezes o tempo dele é muito demorado. A gente quer para ontem. Mas Deus, ele vai demorar ali às vezes 1 ano para fazer, 2 anos, ou às vezes alguns meses. Mas a ansiedade faz o quê? Que a gente vá lá e tome as rédeas. E aqui nós vamos ver essa reviravolta. Você vê ali que o povo começa a sofrer a perseguição através de Ramã, certo? E eles já estavam assim, como diz, praticamente sem esperança. Entende? Praticamente sem esperança. Mas Deus estava agindo. Entende? Deus estava agindo por trás, fazendo ali o que ele sabe fazer de melhor, que é o quê? Vencer. Então aqui já começa essa reviravolta aí de Deus na vida do povo de Israel. Vamos lá. No versículo 1, vamos entender esses versículos primeiros aí.
Fala assim: naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Ou seja, o que é isso? É Deus. Porque seria a véspera de Mordecai morrer. O servo dele, que ele levantou para livrar o povo dele. O que isso remete a nós? Que Deus ele chega na última hora. Não tenha medo. Não tenha medo. Você está precisando de algo e você é servo de Deus, você é daquele que está passando pela dificuldade, não murmura, não lamenta, você só fica quieto, não age contra pessoas, não tenta fazer do teu jeitinho. Deus ele vai vir. Só que ele te testa até o último momento, para ver se você vai ficar esperando ele ou se você vai agir. Entende? Aí ele fala, e então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. O nome desse livro aí é Livro dos Registros das Crônicas. E o Espírito Santo ele vai e age. Ele botou essa ideia aí na cabeça do Haman. Do Haman não, do rei. É um fato, fala tipo assim, ó, vai lá, vai dar uma olhada no livro das crônicas lá, que o meu servo fez um bem para você e não foi recompensado. Entende? Porque os servos dele vão ler exatamente aonde? A parte que estava Mordecai, versículo 2, a parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Enfim, não existe por acaso com Deus. Não existe. O rei fica com sono, perde o sono, fala, quer saber? Eu vou ler. Ele poderia ter chamado, chama a rainha lá, que eu vou passar a noite com ela. Ou, traz aí bebida, traz pessoas para dançar. Enquanto eu não dormir, ninguém dorme nesse reino. Ele tinha poder para isso. Não, ele vai lá e pede para ver o livro do registro. E cai logo na página do Bigtan. Versículo 3. Aí o rei perguntou, que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isto? Ou seja, tudo isso, gente, escute bem o que eu vou falar para você. Existe a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Na ocasião, Mordecai não colheu nada quando ele salvou o rei ali. Mas aí é que está o mistério. Servo de Deus não espera recompensa. Ele tem o prazer em fazer o que é correto, o que é bom. Não cobra nada de ninguém. Nos relacionamentos, as pessoas estão cobrando uma das outras. Porque eu fiz isso para você e você não reconheceu. Tudo crente falso. Porque o crente verdadeiro vai fazer para o marido, para a mulher, para o amigo, para o pai, para a mãe, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque ele é um servo de Deus e ama fazer o que é correto, o que é bom, o que é justo, que ajuda os outros.
Agora você imagina se Mordecai ele fica reclamando, ele vai até o rei, poxa rei, olha, eu te salvei, agora eu quero uma recompensa. Aí o rei ia, sei lá, ia dar-lhe uma medalha para ele no dia e pronto. E agora ele ia ser salvo como? Não, Deus guardou a recompensa para o momento certo. E o momento certo é esse aqui agora. Entende? Botar lá no capítulo 2, onde isso aí aconteceu. Capítulo 2, versículo 21 ao 23. Ó, naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Ester, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Ou seja, o próprio rei mandou escrever aquilo. Por que na ocasião o rei não falou, olha, vamos condecorar o Mordecai, ou vamos dar uma recompensa? Não, o rei não fez nada. Nada. Simplesmente, ele só escreveu no livro. Passou-se o tempo e ele não lembrava mais. Não lembrava mais disso. Certo? E o Mordecai ele não se queixou de ser reconhecido pelo que ele fez. Entende? Ele deixou ali de receber várias honras, mas ficou na dele. Como eu falo, onde é que está escrito que nós, crentes, temos que buscar reconhecimento de alguém? Onde? Só me diz onde está escrito. Mas sabe onde que veio isso? Esses ensinamentos dessas igrejas de hoje. Que você tem que buscar porque você merece. Porque você é servo de Deus. Gente, isso tudo é ensino satânico. Jesus tinha todo o direito do mundo e não buscou direito nenhum. Não buscou reconhecimento. Jesus não buscou nada disso. Então, de onde essas pessoas que estão ensinando isso tiraram que a gente precisa de reconhecimento? Onde? Só me digam. Entende? Nós temos que parar com isso. No caso do casamento, muitos falam, eu fui fiel por ele anos e agora ele me traiu. Eu fui fiel por ela e agora ela me abandonou. Como se o outro devesse alguma coisa. Se o outro está te devendo alguma coisa, significa que você nunca fez por Senhor. Você é um falso crente. É um mentiroso gospel. O outro não te deve nada, até mesmo porque não foi só você que fez por ele, ele também fez por você. Não devemos querer justiça, porque Mordecai não quis justiça. Não quis justiça. Mordecai simplesmente se agradou em fazer o que era bom. Provavelmente passou pela cabeça dele, será que eu não vou receber nenhuma recompensa? Porém, ele não falou. Nós temos que ser guardiões dos nossos pensamentos. Nem tudo que nós pensamos, nós devemos expor. Certo? É sempre mais digno você não procurar o reconhecimento, mas sim andar com Deus, na presença de Deus, independente
da sua recompensa ou não, cumpre as suas responsabilidades para com o Senhor. E espera que Deus, no momento certo, vai te honrar. E a prova está aqui, ó. No momento certo, Deus honrou. Gente, isso é muito grande. Esse livro de Esther, ele é maravilhoso. É maravilhoso. É o livro de quem está desesperado. É o livro de quem acha que Deus abandonou. Deus não abandonou. Deus não é citado no livro. Ninguém ora ao Senhor. Ninguém pede nada para Ele, mas Ele está agindo. Em todo tempo. Certo? Versículo 4. Justamente nesse instante, Ramã entrou no pátio. Ou seja, já tinha amanhecido, né? Porque o rei provavelmente ali conseguiu tirar um soninho dele. E o Ramã, ele entra no pátio que ficava ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Ramã, havia mandado construir. E o rei perguntou: quem está no pátio? É Ramã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar uma homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Ramã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. Olha aí. Aí vem a pessoa quando ela é egoísta. Você vê que Ramã não fez nada para o Senhor e queria a recompensa. Mordecai salvou a vida do rei e não pediu uma recompensa. Querer recompensa é coisa do mundo, não é coisa do servo do Senhor. Nós não merecemos nada, mas Deus nos deu tudo. E o que mais nós precisarmos, Deus vai acrescentar, mas é no tempo dele. Assim como acrescentou na vida do Mordecai. Em outras versões, Mardoqueu, né? Versículo 9. Notem que ele está pedindo o melhor. Por quê? Porque ele acha que é para ele. E se ele sabe que é para Mardoqueu? Você acha que ele ia pedir isso? Nunca ia. Versículo 9. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Ou seja, quem era esse homem? Ele mesmo. Por isso que ele enfeitou tanto. Por que a gente é assim? Porque que é pra gente, a gente quer o melhor. Para os outros, a gente quer que se lasca. Por que a gente é assim? O Ramã, na verdade, ele representa muito do nosso eu aqui. Para mim, a melhor honra. Para o outro, que se ferre. No canal mesmo eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Sobre os amantes, né? Todo mundo quer o mal dos amantes. Você mandaria dar honras a um amante? Claro que não, né? Também é exigir demais. Mas também desejar mal para ele você não pode. Por quê? Porque você é crente.
Mas o Ramã que não, filho. O Ramã, ele tá pedindo isso tudo que é para ele. Se fosse pro Mardoqueu, ele ia falar, não, joga esse cara na cadeia, mata ele, destrói ele, acaba com a vida dele. E por aí vai. Agora, por que somos assim? Versículo 10. Então o rei disse a Ramã, vá depressa, e pegue as roupas e o cavalo, e faça com Mardoqueu, com o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Imagina o que passou na cabeça desse Ramã quando o rei falou que tudo aquilo ali não era para ele. Esse cara aí se lascou. E quem foi que lascou ele? Foi o rei? Não, foi Deus. Deus sempre vai confundir os nossos inimigos. Você não precisa lutar contra o inimigo. A Bíblia manda você lutar contra o inimigo? Não. Ela manda você amá-lo. Não parece que é injusto? Pô, o inimigo faz tudo de errado. Vamos usar a questão do casamento, que a maioria aqui. A pessoa que tomou teu marido, tomou tua mulher, acabou com a tua família, destruiu tudo. E você ainda tem que amar essa pessoa? Parece que é injusto? Parece. Mas não é, sabe por quê? O que Deus está fazendo? Deus está dizendo, você não tem direito de se vingar por ninguém. Você tem que amar. Agora, deixa que eu me vingo. Minha é a vingança. Eu darei a recompensa. É isso que vocês têm que entender. Você não tem que ficar com raiva de ninguém. Você não tem que cobrar bem nenhum que você fez para ninguém. Você só tem que amar. Você só tem que honrar a Deus. Que Deus ele vai fazer todo o resto. Quanto mais você ama o próximo e honra a Deus, mais Deus se vinga de quem te desonrou. Vou repetir. Quanto mais você honrar a Deus e amar o próximo, mais Deus se vinga de quem te desonrou. É simples a matemática de Deus. Para mim é simples. É por isso que eu sempre digo a vocês, estudem a Bíblia. Muita gente está sofrendo hoje por causa do casamento porque é ignorante na Bíblia. A Bíblia tem tudo. Tudo que você precisa para você vencer. Só não vence quem realmente não entende. Continua churumingando migalha. Somente Deus pode operar para que uma situação assim se resolva dessa maneira aí. Parece que é um plano que foi elaborado há anos, mas não é. Isso é a mente de Deus para resolver um problema simples. E para nós é complexo. Mas para Deus não. Versículo 11. Ramã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em alta voz: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Olha só, ele teve que se humilhar. Ele teve
que ficar para trás. Agora, você imagina o Mordecai, como que ele ficou surpreso. Ou deve ter dado várias glórias, né? Deus é fiel. Talvez nem de Deus lembrou, né? Mas Deus, ele não quer reconhecimento. Deus, ele quer que o nome dele seja glorificado. E o nome dele vai ser glorificado ainda que você não lembre dele. Versículo 13. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Aqui eles tiveram que reconhecer. Pela primeira vez, eles acertaram. Ou seja, o próprio Espírito fez eles falar isso. Já era. Você vai tomar um pau contra o Mardoqueu. Ele é servo de Deus, ele é judeu. O diabo sabe quem é você. Ele sabe a quem você pertence. Se fosse nos dias atuais, esse povo ia falar assim: você já começou a perder a luta contra esse povo aí. Eles são cristãos. E é isso mesmo. Se você é cristão, está com medo de ser derrotado por quê? Está com medo de perder a luta por quê? Deus, ele vai te dar a vitória. Só que é no tempo dele e do jeito dele. Não é do teu. Às vezes a tua vitória é a paz, é a tranquilidade, a prosperidade. Às vezes a tua vitória não é nem o que você quer. Mas uma coisa é certa: seja qual for a vitória, vai ser melhor do que você espera. Sempre. Então não tenha pressa. Notem que o nome de Deus foi glorificado aqui. 14. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Ramã imediatamente ao banquete que a rainha Esther havia preparado. O Ramã, ele pensou, ele deve ter pensado assim: rapaz, será que eu vou lá e eu vou continuar vendo Mardoqueu sendo exaltado? Será que eu vou lá e vou ser mais humilhado? Eu não sei o que passou na cabeça dele. Eu só sei que ele foi. Nós vamos ler o capítulo 7 agora, nós vamos ver que ele estava lá. Capítulo 7. Portanto, o rei e Ramã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Terceira vez, hein? Peço o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Ramã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Ramã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Ramã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse sua vida.
Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Ramã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Ramã. Um deles, chamado Rabona, disse: perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Ramã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a rainha do rei se acalmou. Gente, mas que coisa tremenda que Deus faz. Eu não sei porque a gente desconfia do Senhor. Eu não sei porque a gente se apavora. Eu não sei. Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Por que a gente tem tanto medo de perder as coisas? Não éramos para ter esse medo. Porque todo laço que o diabo fez, ou faz, ou fará, Deus vai desatar. Deus vai desatar. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos esperar em Deus. Não precisa ter medo de nada. Literalmente de nada. Esse livro de Esther é um restaurador de fé. Esse livro ele restaura a nossa fé. Porque ele mostra o improvável. Mostra Deus agindo sem receber o pedido de ajuda. Ninguém clamou a Deus: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Mas vamos lá. Versículo 1. Ele ali e o Ramã, beberam. Versículo 2. Ele pergunta novamente qual era o pedido. E também já promete a ela que ela pode pedir o que quiser. O 3. Se eu puder me valer da bondade do rei, se eu for do seu agrado. Por que eles falavam assim? Por que ela não foi direta? Eu quero isso e isso. Todos que iam pedir algo ao rei, por mais que o rei já tinha dado a ordem para pedir, não era, vamos dizer assim, educado, falar: não, rei, eu quero isso e isso. Não, era sempre usado: não, se for da tua vontade. Ou seja, era assim que a gente deveria se dirigir a Deus. Mas não é assim que a gente se dirige a Deus. A gente exige: por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Ainda quer questionar Deus. Aqui era só um rei, um homem, ok? Era poderoso. Era um dos reinos mais poderosos da época. Agora imagina Deus, que é infinitamente mais poderoso do que todos os reis do mundo juntos. A gente que deveria chegar perto dele e falar: se for do teu agrado, como o apóstolo Pedro ou o Tiago, eu não lembro qual, que ele diz: nós não devemos dizer que nós vamos fazer isso ou aquilo. Antes nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser e eu estiver vivo até lá, eu farei isso e aquilo. Essa é a forma correta de nós nos dirigirmos a Deus. Pedir com reverência. Sem lançar no rosto: eu sou teu servo fiel. Eu sou teu servo. Eu tenho direito. Nós não temos direito de nada. Nós não tínhamos direito nem de viver. Quanto mais de cobrar algo do Senhor. Continuando no 3. A única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Versículo 4. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos.
Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O que ela está querendo dizer para o rei? Olha só, presta atenção. Tem muita coisa escondida atrás dessa fala da Esther. E se você não tem um conhecimento bíblico, você não consegue enxergar. Parece que ela tá pedindo só em prol do reino dela. Mas, ao mesmo tempo, o rei também vê que ela está pedindo em prol do reino dele. Por quê? Porque se o Ramã tivesse pedido para ser escravizado, o reino iria ser beneficiado com isso. Mas, como era pedido da morte, o reino da Pérsia ia ser prejudicado. Porque eram os escravos que tocavam ali o reino para fazer acontecer. Um reino naquela época, para vocês terem uma ideia, eles precisavam de escravos. Você vê, Abraão tinha escravos. Tanto escravos que eram do seu próprio povo, como escravos que eram de outras nações. Porque os escravos é que faziam o trabalho mais pesado. Então ela pede também em prol do reino do Assuero, do Xerxes. Porque esse império ia sofrer uma grande perda. O povo de Deus era numeroso. E isso fez com que o rei se agradasse mais ainda do pedido. Não, que o rei ficasse mais revoltado ainda com o Ramã. Entende? Versículo 5. O rei Xerxes perguntou à rainha: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde ele está? O nosso inimigo é o perseguidor, e perseguidor é Ramã. Este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Ramã ficou olhando para o rei e para a rainha. Ou seja, estou lascado. Agora que lascou tudo mesmo. Ainda mais que a rainha usou 2 nomes aqui terrível: inimigo e perseguidor. Olha isso. Imagina a tua esposa. Imagina a esposa do presidente, do prefeito, do governador falar: ó, esse cara é nosso inimigo, hein? Ele é meu inimigo, ele é meu adversário. E ele é perverso. Ela usa inimigo, ela usa perseguidor ou adversário e perverso. Se era inimigo da rainha, adivinha? Também era inimigo de quem? Do rei. Ele ia prejudicar o rei também. Vai falar o que no momento desse? Rapaz, quem está falando de mim é a rainha. É uma conversa entre os 2 maiores do reino. O que eu vou fazer? Versículo 7. O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Ramã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde estava Esther para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Ramã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente?
Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Ramã. Olha só o que Deus fez o rei enxergar. Ramã vai e pula no sofá que está a rainha. Olha a ousadia dele. Era a rainha, irmão. O rei vem e pensa, esse cara está querendo ficar com a minha mulher. Imagina. Ele ficou tão desesperado que ele provavelmente, é que aqui não está mostrando detalhe, mas provavelmente ele agarrou a rainha. Para o rei pensar isso, ele não só se ajoelhou nos pés dela, com certeza ele deve ter agarrado ela. E o rei entendeu de outra forma. Então ele vai dar ordem ali, né? Para aqueles... os guardas que geralmente ficam na porta. Ou seja, tudo uma ação do Espírito para livrar o seu povo. Entende? Porque você vê que as coisas estão acontecendo no exato momento. O rei sai no pátio. Quando ele volta, o Ramã está agarrado na rainha. Imagina. Versículo 9. Um deles, chamado Harbona, diz: perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Ou seja, Ramã ele tinha feito a forca lá na casa dele. Estava lá guardadinha. Ou seja, agora ele ia ser enforcado na própria forca e dentro da própria propriedade. Que destino, hein? É aquilo que eu falei. Deus enforca o inimigo no seu próprio laço. Sempre fez assim e sempre fará. Versículo 10. Então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a rainha do rei se acalmou. A rainha Esther se acalmou porque ela viu a justiça de Deus sobre a vida dela e do povo dela. E você? Acho que depois de uma palavra dessa, não tem como você continuar ansioso. Nós servimos a um Deus de reviravoltas. E geralmente essas reviravoltas acontecem no último momento, quando você já está ali, perdeu todas as esperanças, igual esse povo estava condenado, não tinha mais o que fazer. O rei, através de Ramã, tinha decretado a morte desse povo, esse povo só estava esperando a morte. E Deus faz toda essa mudança, pega a coisa do passado lá, que o Mordecai tinha feito por rei, tinha livrado o rei de morte, faz o rei ficar sem sono, e o rei fica sabendo que ele tinha feito lá atrás, viu que ele não tinha ganhado recompensa, então foi recompensar, justamente quando o Mordecai ia morrer enforcado. Deus vai, mostra para o rei fala, não, temos que recompensar esse homem, e faz o próprio inimigo beneficiar o Mordecai. E a mesma coisa é o que eu profetizo na sua vida. E eu tenho certeza que isso pode e vai acontecer se você, assim como Esther e Mordecai, confiarem no Senhor. Surpreendente, não é verdade? Um livro que nem o nome de Deus fala. Deus não é citado aqui. Ninguém clama por Deus, você não vê o povo clamando por Deus. Mas Deus estava cuidando dos mínimos detalhes. O que isso quer dizer?
Por que Deus não falava com o povo? Por causa dos erros deles, dos pecados deles. Deus não se revelava a eles. Como ele disse através do profeta Oséias, esse não é mais o meu povo. Mas mesmo assim, Deus com sua misericórdia foi ali e agiu por trás, sem ninguém esperar. Deus estava agindo a todo tempo, surpreendendo Esther, surpreendendo Mordecai, surpreendendo até o inimigo. E é o que eu venho falar para você. O inimigo, ele só vence enquanto Deus se aproveita da derrota que o inimigo te dá, para poder te tratar, para poder te preparar. O inimigo vai achar que te venceu, assim como Ramã já tinha achado que tinha vencido os judeus. Mas Deus foi ali, mudou toda a história e deu a vitória para eles. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e aguardem a próxima mensagem, o capítulo 8. Tremendo, tremendo. Se você ainda não está convencido que o teu Deus está agindo no silêncio, que seu Deus está agindo até quando você não está vendo nada acontecer, aguarda a próxima mensagem, que aí você vai ter certeza. É a palavra não mente. Vocês sabem que eu trato a restauração do casamento através da palavra, porque eu entendo que primeiro Deus, ele quer você, e depois ele vai lhe dar o que você quer. Então, aproveita aí e deixa o teu like nessa mensagem. Se você gostou, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve, por favor, se inscreve no canal para nós chegarmos a 100 mil inscritos e ajuda no Projeto Nordeste. Antes de falar do Projeto Nordeste, eu tô voltando a atender pelo Instagram. Então, se você tá precisando de uma ajuda, não conseguiu entrar ainda no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para mim lá no Instagram e aguarda eu lhe responder. Não me ligue sem eu autorizar, sem eu te dar uma resposta. Mas eu estarei aguardando ali se você estiver precisando da minha ajuda no Instagram. O Instagram é o Tô Lutando Por Você Oficial. Vai lá, me segue no Instagram. Me segue no Instagram. E manda uma mensagem para mim. Só vou atender quem for meu seguidor. Se não for meu seguidor no Instagram, nem adianta mandar mensagem que eu não vou responder. Amém? E ajuda o Projeto Nordeste. Ajuda o Projeto Nordeste. O Pix está passando aí na tua tela. É o telefone 24 9981 22 790. E ajuda a gente. Ajuda a gente a evangelizar o sertão. Junho, julho, tô indo para lá. Tô precisando de dinheiro para as passagens, para alimentação, para ajudar o povo lá do Nordeste. E eu só tenho vocês para me ajudarem. Estou aí para lançar a assinatura do canal. Para os assinantes, aqueles que assinarem, terão ali conteúdos exclusivos. Também poderão ter uma mentoria comigo. E os recursos dessa assinatura será para o Projeto Nordeste. É tudo para o Projeto Nordeste. Não é o intuito de enriquecer, não é o intuito de se dar bem, mas o intuito de fazer a obra. Então, como eu pretendo fazer, né? Aquele que assinar já vai ganhar logo de cara o meu livro de presente, assim que assinar. Então espere, aguarde. Muita coisa boa está vindo para aí para você que está passando pelo problema da restauração. Para que você não desista, para que você não desanime. O seu Deus, ele está agindo, igual ele estava agindo na vida dos judeus ali na época da Esther. Quando eles menos esperaram, foram exaltados. Você também será. Então fique firme, continue lutando, continue gritando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Que Deus abençoe vocês. E compra o meu livro, tá? Tá aqui embaixo.
Na descrição aqui, ó, tem um link para você entrar lá e comprar o livro. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.